irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, eu estou aqui, como a bispa me chamou, já era 5 horas para eu gravar uma mensagem. E como eu não tinha preparado, eu falei, bispa, como vai ser? Ela então falou, você entra ao vivo, E mais uma noite eu estou aqui, para fazer a vontade do Pai, a vontade atender o pedido da minha bispa e também para fazer, a vontade do Pai. Porque quando Ele nos chama, nós não podemos dizer não. E hoje a palavra ao meio-dia foi sobre isso, sobre os talentos, O que a gente faz com os talentos ao qual o Senhor nos entrega? Nós não podemos enterrar, nós devemos levar, nós devemos, multiplicar. E nessa noite, eu quero já estar entrando na palavra, porque eu creio que Deus ele tem muito para falar aos nossos corações. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42, aonde vai estar falando sobre alma. Porque nós estamos vivendo um tempo, de... Muitas pessoas têm estado com as suas almas angustiadas. E é o tempo que o Deus ele quer falar no meu e no seu coração. Eu louvo a Deus por cada vida que já está chegando, que já está na live desde o início. E vamos estar lendo, você que pegou já a sua Bíblia, vamos estar lendo Salmo 42. Eu vou estar lendo para vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma ela tem sede de ti, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Porquanto entrarei e me apresentarei antes da face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui a eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde Hermon e desde pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa das opressões do inimigo? Como uma ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha alma, a face do meu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho muitas vezes conversado com o Senhor e conversado com pessoas que têm passado por momentos o qual têm declarado desta forma: a alma está abatida. Muitas pessoas que se encontram tristes, deprimidos. E como diz esse salmista aqui, ele vem dizendo no verso 1, ele vem narrando, iniciando, dizendo o que ele sente em relação a Deus. E ele começa dizendo: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes à face de Deus?
Aqui o salmista ele começa dizendo o que ele sente por Deus, a sede que ele tem por Deus, a vontade que ele tem de estar na presença de Deus. E muitas das vezes quando a gente vê alguém dizendo que está deprimido, que está amargurado, que está abatido, que está sentindo a alma dele abatida, a gente acha que essa pessoa é uma pessoa que ela não tem Deus, que ela está afastada da presença de Deus, ou alguém que está desviado. Mas a gente pode ver por esse salmo que nem sempre é assim. A gente vê por esse salmo que que todos nós tendemos a passar por esses momentos de tristeza, de angústia e de depressão. E aqui a gente vê um salmista, um homem, o qual ele tinha amor por Deus, ele tinha amor pelas coisas do Senhor. E ele no verso 3 ele vem dizendo: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então aqui ele vem dizendo que ele chorava de dia e de noite. Era algo tão tremendo que ele estava passando e tão difícil, que a amargura dele era de dia e de noite, ele chorava. E muitos quando o via naquele sofrimento, naquela angústia, perguntavam para ele: aonde está o seu Deus? Aonde está? E isso não é diferente na minha vida e na sua vida. Porque muitas das vezes, no momento da nossa caminhada, quando nós nos encontramos nessa situação de angústia, de tristeza, de perseguição, nós vamos encontrar muitos irmãos, muitos amigos, muitos parentes que vão olhar para nós e vão me perguntar: por que você está triste? Por que você está chorando? Por que está passando por essa luta? Onde está o seu Deus? Essa é uma pergunta muito difícil às vezes de ouvir. E que muitas das vezes nós não sabemos dar a resposta, certa, na hora certa. E o salmista ele fala que ele chora. E toda vez que faz essa pergunta para ele, porque perguntavam para ele constantemente: aonde está o teu Deus? E no 4 ele vem dizendo: quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, a gente vê aqui que é um homem que buscava o Senhor a todo tempo. Era um homem que entrava na casa do Senhor, era um homem que andava na multidão do Senhor, era um homem que cantava louvores e festejava na casa do Senhor. Mas chegou o tempo difícil na vida dele, chegou o dia ruim na vida dele, chegou talvez o dia da tempestade na vida dele, como eu disse na célula de terça-feira, chegou o dia do vale, do deserto, chegou o dia ruim na vida desse. Então ele vem falando que mesmo que ele lembrava, a alma dele se derramava dentro dele, porque com tudo aquilo que ele estava vivendo, ele se encontrava abatido, ele se encontrava angustiado, ele se encontrava em processo de depressão. E no 6 vem dizendo assim, no 5 ele diz: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Quantas vezes nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos? E quantas vezes durante esse mês nós pensamos dessa forma? Nós olhamos e perguntamos: por que eu estou tão abatida? Por que eu estou tão angustiada? Depois de ouvir uma palavra, depois de cantar um louvor, depois muitas das vezes de vir da casa do Senhor, por que eu ainda me encontro angustiada? Por que está abatida a minha alma? Mas ele mesmo responde para ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele tinha certeza que tudo o que ele estava passando era difícil, sim, mas chegaria o dia no qual ele iria adorar o Senhor na sua presença. E eu vejo que é algo tremendo, porque cada vez que nós nos colocamos a adorar ao Senhor, independente se a nossa voz é boa ou não, nós nos entramos na presença de Deus. Eu sinto que no momento de adoração é como se Deus parasse para ouvir eu e você cantar para Ele. Porque o momento de adoração, o momento de louvor, não é o momento que Deus canta para mim, não. É o momento que eu canto para Deus. É o momento que eu exalto, é o momento que eu louvo a Ele, dizendo o qual maravilhoso e grandioso é Ele.
É o momento que eu professo a minha fé por completo nele. E algo tremendo que eu vejo aqui, que o salmista, ele poderia ter começado esse salmo já derramando, né, aos pés do Senhor, porque nós sabemos que salmo é oração, que salmo é canção. Ele poderia ter começado esse salmo fazendo o quê? Já com as suas lamúrias, já lamentando, já dizendo o que ele estava passando, já dizendo o que ele estava sofrendo, que a alma dele estava abatida, mas não. Ele começa dizendo que ele é como servo que brama pelas correntes das águas, assim é ele suspirando pela presença de Deus. Eu vejo que aqui ele começa primeiro louvando e adorando ao Senhor, ele vai declarando que Deus é a rocha dele, que Deus é tudo que ele tem e tudo que ele precisa. Para depois ele dizer para o Pai o que está acontecendo no coração dele. Muitas das vezes nós fazemos ao contrário, né? Quando nós paramos para falar com Deus, antes de adorar, a gente já vai derramando todos os nossos problemas, descarregando tudo. E esquecemos de dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que nós temos sede dEle, que nós ansiamos pela presença dEle, ansiamos pela presença dEle. E aqui ele vem dizendo no versículo 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro de Ti, desde a terra de Jordão, e desde Hermon, e desde o pequeno monte. Ele olha e fala, Senhor, a minha alma está abatida, mas eu lembro de tudo que o Senhor já fez para os meus pais, para os antepassados, para todos aqueles. Eu conheço a Tua palavra e sei tudo aquilo que o Senhor já fez. E sei que mais o Senhor também fará por mim. Porque às vezes no momento da nossa angústia nós nos perdemos e esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez de bom na minha vida, na vida dos nossos familiares. Nós só lembramos dos momentos que nós estamos vivendo agora. Nós esquecemos daquilo que Deus já fez. Mas aqui o salmista ele fala, mesmo a minha alma estando abatida, eu lembro de tudo que o Senhor fez, desde a terra do Jordão, de Hermon e desde o pequeno monte. Então ele lembra. Porque muitas das vezes nós somos filhos ingratos. Nós esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós esquecemos de tanto livramento, de tantas bênçãos, de tantas coisas que Deus já fez. E muitas das vezes pessoas vivem por processos de depressão por não entender o Deus ao qual elas servem. Por não entender que existe um Deus grandioso e poderoso. Que se no momento, se hoje estão respirando, estão alimentando, tem casa, as coisas que tem para ali do seu lado é porque Deus um dia se levantou e fez. Né? E no 7 ele vem dizendo, no verso 7, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então ele está num processo de depressão tão grande que ele vê um abismo. E ele tem noção de que se ele der vazão àquele abismo, vai chamar outro abismo. Então aqui ele vem dizendo, um abismo chama outro abismo. É algo que nós temos que ter muita atenção. Desde o início da minha conversão, quando eu ouvi essa palavra que um abismo chama outro abismo, eu comecei a estar atento àquilo que está à minha volta, tudo aquilo que me cerca. Porque muitas das vezes nós olhamos e achamos, estamos no abismo, estamos à beira de um precipício, mas se não nos atentarmos, ali onde a gente está, vai chamar outro maior ainda. Então muitas das vezes Deus está falando, não vai, volte, pare, porque se continuar do jeito que está, o abismo vai ser maior ainda. E muitas das vezes é hora de parar, sentar e ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração. E aqui ele vem dizendo, há ruídos das catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. A dor é tão grande, que ele estava ouvindo até os ruídos das catatumbas. Era alguém que eu creio que já estava até mesmo desejando a morte, porque não estava suportando tanta angústia que ele estava vivendo. Então aqui vem dizendo ele no 8, ele diz, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Ele tem a certeza profunda que contudo o Senhor, com toda essa angústia e tristeza, o Senhor de dia mandaria para ele a misericórdia.
E nós sabemos que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque cada dia que nós levantamos, eu principalmente agradeço a Deus. Eu digo, Senhor, muito obrigada por mais um dia. Porque mais um dia que o Senhor nos deu, a misericórdia dele foi sobre a minha vida, foi sobre a sua vida. E com isso você não foi consumido. Então, não importa o que você tem vivido durante o dia, sabe que não foi pior, porque a misericórdia do Senhor esteve sobre a sua vida. E algo tremendo que ele diz, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. É dessa forma que nós temos vivido esse último mês, né? De dia ao meio-dia, vem Deus usando a nossa bispa, outras lives também, Deus nos sustentando, Deus tendo misericórdia, Deus falando. De repente você acorda dizendo, o que vai ser da minha vida hoje, o que eu vou fazer, eu não tenho como sustentar a minha casa, eu não tenho trabalho, e eu não posso sair, o que é que eu vou fazer? Aí vem meio-dia, uma palavra com sustenta o nosso coração, o Senhor manda a porção da misericórdia dele sobre a nossa vida. Aí passa, você sente, você ouve, você ora ao meio-dia. Quando é a tarde, vem novamente o Senhor, de novo para te sustentar. Porque ele diz assim, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento de 18 horas? Cantando ao Senhor, louvando a Ele, orando e exaltando a Ele, porque e declarando que Ele é o Deus da minha e da sua vida, que Ele é o Deus da vida dos nossos vizinhos. Não é isso que nós temos feito no último mês, nesse mês que passou? Então o salmista, ele tinha essa certeza. De repente você tem vivido isso, você tem vivido momentos de muito ataque, de muita angústia, mas o Senhor de dia tem mandado a misericórdia dele. E à noite também ele tem vindo com a canção. Ele tem vindo, ele está comigo e com você. E a oração dele, nós temos orado a ele, e essa oração tem chegado até a ele. No verso 9 ele diz assim, direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo. Quantas vezes você já fez essa pergunta para Deus? Se eu fosse perguntar para cada um que está aí nessa live, eu acho que todos levantariam a mão, né? Diria, eu já fiz essa pergunta, né? Por que você esqueceu de mim? Quantas vezes nós temos essa impressão que Deus esqueceu de mim e de você? Porque muitas das vezes a gente acha que tudo que nós queremos tem que ser respondido imediatamente. E Deus às vezes responde na hora certa. Às vezes não, Deus responde na hora certa. Porque o nosso Deus, como eu disse, ele não tarda, não tem esse ditado que Deus tarda e não falha não. Nosso Deus, ele não tarda, ele não falha. Deus, ele vem na hora certa. Na hora certa, Deus chega com a resposta para mim e para você. Então, muitas das vezes, nós fazemos essa pergunta para Deus. Quando a gente vem e fala, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Por que eu estou dessa forma? Por que o Senhor está permitindo que essas coisas venham acontecer comigo? Por quê? O salmista, ele está dizendo isso, ele faz essa pergunta para Deus. Ele diz, direi ao Deus da minha rocha, por que te esqueceste de mim? Hoje pela manhã eu vi a bispa testemunhando e dizendo, né, que ela passou um Natal muito difícil. E quando ela foi deitar, ela foi ter como se diz, um tete-a-tete com Deus, né? Ela foi ter uma conversa com o Senhor e o Senhor falou com ela. E aqui o salmista, ele está dizendo isso, ele está perguntando. Porque ela diz, Senhor, por que eu sou serva, te sirvo, sou dizimista fiel, faço tudo por ti e estou nessa situação e a mesa do ímpio, daquele que não te valoriza, né, tá cheia, né? Esqueceu de mim, Deus? Aqui é isso que o salmista estava dizendo, ele estava dizendo, esqueceu de mim, Deus? E ele faz essa pergunta. Ele diz, porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo. Eu tenho conversado com pessoas que têm passado por muitas lutas e têm sido, né, oprimida, porque o inimigo tem usado pessoas. E às vezes eu vejo que essas pessoas, elas estão com muita ânsia de resolver as suas angústias.
o desejo meu e desejo de todos nós é que Deus chegue e resolva. Alguém se levantou, Deus vai lá, resolve, né? Que Deus transforme tudo à nossa volta muito rápido. E eu pude entender durante a minha caminhada que não é dessa forma. Que Deus primeiro ele trata comigo. Deus primeiro ele me muda, ele me transforma, como foi dito na célula de terça-feira passada. Ele, para construir esse vaso, necessita de muito amasso, de muito trabalho, de tirar muitas coisas. Muitas das vezes, como eu venho dizendo, muitas das vezes a gente acha que o problema está no fulano, no ciclano, e o problema às vezes está muito comigo, necessita, e Deus ele está trabalhando isso. E quando vem, né, as opressões do inimigo, a gente quer que Deus chega e tira na hora. Se for da vontade dele, ele tira. Mas eu tenho entendido que se ele não tira na hora que a gente pede, é porque ele precisa trabalhar ainda a área da minha vida. Muitas vezes a gente acha assim, tá trabalhando na área do fulano, da fulana, do filho, do esposo, da esposa, da mãe, do pai, do irmão. Não. Muitas das vezes ele está trabalhando na sua e na minha vida. E por isso que essas opressões às vezes continuam. Porque muitas das vezes nós necessitamos ser provados para ser aprovado. Ninguém passa num concurso se não fizer uma prova e não for bem nela. E o reino dos céus, as coisas de Deus não é tão fácil assim como as pessoas acham que é, não. Para conquistar, para viver o melhor e o sobrenatural de Deus, é necessário ser provado para ser aprovado. E muitas pessoas querem ser aprovado imediatamente. Mas só que Deus ele tem falado em meu coração. Ele conhece a mim, ele conhece a você. Ele sabe que muitas bênçãos não pode nos dar assim imediatamente, porque ele sabe que se entregar, onde eu e você vamos parar. Então, como eu disse, eu gosto muito da palavra de Ana e Penina, né? Ana só reagiu porque Penina ficava ali, esfregando ano a ano um filho na cara dela. Penina a perturbava. Muitas das vezes, quando a gente fica no comodismo, nós não conseguimos reagir. E Deus permite algumas peninas na nossa vida para a gente reagir. Deus permite algumas coisas se levantarem para a gente sair do comodismo. Esse tempo mesmo que nós estamos passando é um sinal disso. Estava muito bem nas nossas igrejas, com os nossos irmãos, tudo tranquilo. De vez em quando saindo, visitando. Mas e aí? Deus precisou permitir que tudo isso acontecesse para ver o quê? Um renovo. Hoje a gente está vendo quem são os verdadeiros profetas, quem são os verdadeiros pastores, aqueles que verdadeiramente estão com a mão no arado. Porque parar agora e dizer vamos parar porque tem que parar é ordem, mas isso não calou o povo de Deus. O que foi necessário fazer? Foi necessário se levantar. E a gente tem visto através das lives os trabalhos que têm sido feitos. E quantas vidas têm sido alcançadas através desse trabalho. Vidas que eu talvez não ia conseguir alcançar somente na igreja, somente no meu bairro. E através dessa live, nós conseguimos alcançar. E é algo tão tremendo que eu fiquei muito emocionada, que logo assim que começou, quando eu compartilhei, a resposta das pessoas de Minas, de Manhuaçu, foi muito grande. E a gente consegue ver o quanto estavam precisando dessa palavra amiga neste momento, nessa palavra de Deus neste momento tão difícil, que é uma palavra de conforto. E outras pessoas que essas lives foram alcançando, pessoas que eu nem conhecia, que me ligam, que ligam para a bispa e falam o quanto precisava ouvir. E se a gente fica covarde e não faz, a gente está deixando de usar os talentos o qual Deus nos deu. Como eu disse, para mim estar à frente de uma câmera, para estar falando assim, é muito tenso, porque eu sou uma pessoa que tem vergonha até de tirar foto. Mas esse é o chamado. Deus chamou e eu não posso deixar de fazer aquilo que Ele tem me chamado a fazer. Ele colocou esse talento, falo até pelos cotovelos, por que não usar esse dom para estar falando da palavra do Senhor? E no versículo 10, verso 10, ele vem dizendo assim: como com ferida mortal em meus ossos,
Me afronta os meus adversários quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, nesses últimos dias, quantas vezes você foi afrontado e perguntaram para você onde estava o teu Deus? Quantas vezes? Quantas vezes nessa semana você foi afrontado e olharam para você e disseram para você: onde está o Deus que você disse que está servindo? Aonde está? E você de repente entrou em desespero por não conseguir o encontrar. Porque muitas das vezes no momento do desespero nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Porque Deus, ele não está do lado, ele não está em cima, Deus, ele está dentro de nós. E muitas das vezes nós estamos procurando Deus no irmão do lado, nós estamos procurando Deus no pastor, no bispo, no apóstolo, nós estamos procurando Deus em muitos lugares e esquecemos de olhar para nós mesmos. Deus habita em mim e você. Eu fui chamada como templo, como casa de Deus. Nós cantamos isso, né? Nós dizemos, declaramos que essa casa é dele, faz morada. Porque quando a gente quer procurar a Deus, a gente começa a olhar para o lado, a olhar para todo lado? Deus, ele está aqui, ele habita dentro de mim e de você. Então, quando faz essa pergunta, porque ele diz assim: como com ferida mortal em meus ossos. Tem hora, amadas, que a perseguição é tão grande que chega a doer em nossos ossos. Porque a depressão, ela é um mal que não ataca somente a mente, começa pela mente. Mas quando dá vazão a ela, quando ela continua crescendo dentro da nossa vida, ela passa a ser no físico. E por muitas vezes a gente vê pessoas com problemas de saúde gravíssimos, porque deu vazão a esse processo de depressão. Porque permitiu esse processo de depressão, que não é fácil. Depressão é algo muito complicado, tem que se tratar com médico sim, não somente a parte espiritual, tem que ser tratado com médico sim. Porque aqui ele diz que está tanto que chega a doer aos seus ossos. Ele diz: me afronta os meus adversários quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Eu estava dizendo para uma amiga que ela me disse: parece que estão fazendo até aposta para saber quanto tempo eu vou continuar na presença de Deus. E fazem mesmo. Muitos determinam quanto tempo você vai conseguir continuar na presença de Deus, na casa do Senhor. E tem aposta sim. E muitos vão se levantar para fazer com que você prove, né, onde está o teu Deus. E isso me faz lembrar quando Jesus ele foi levado, né, para o deserto para ele ser provado. E quando o inimigo chega ali, o inimigo prova ele dessa forma. E ele não perguntou claramente, mas todos os apelos que ele faz para Jesus desistir, ele diz: onde está o teu Deus? Se tu é filho, né, faz isso. Se tu é filho, diga. Na cruz mesmo, isso foi dito, na cruz. Se tu é filho de Deus, desce daí, salva-te e salva a mim mesmo, não é assim? Parece que eles querem ver, né, Deus se manifestar, ou zombam, né, achando que Deus não vai se manifestar. Porque quando eles zombaram de Jesus naquela cruz, eles não conseguiram ver, eles achavam que não haveria o manifestar de Deus. Poderia ter sido naquela hora, quando eles zombam de Jesus, dizendo: desce dessa cruz e salva-te a ti e a nós mesmos. Salva a nós e a ti mesmo. Poderia ter sido feito naquela hora. A hora de Deus. Muitas das vezes nós vamos ser provados desta forma. E vai ter o tempo de espera. Nós teremos que esperar para que as pessoas venham ver o Deus que nós servimos. E no 11, ele diz assim: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez ele olha para dentro dele mesmo e pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Por quê? Mas ele lembra de algo tremendo. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E ele declara algo tremendo: ele é a salvação da minha face, é o meu Deus.
Amados, esse salmo ele faz me entender algo tremendo. Nós, como humanos, não somos impedidos de entrar nesse processo que esse salmista entrou e que muitas outras pessoas já entraram ou estão vivendo. Nós somos humanos. Mas algo que nós não podemos esquecer jamais, que existe um Deus da nossa salvação. Nós não podemos esquecer jamais de dizer para a nossa alma que nós estamos esperando em Deus e que ainda nós o louvaremos. Nós estamos vivendo momentos de muitos porquê, como vai ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. E tem pessoas desesperando, se descabelando. A resposta de Deus para mim e para você nessa noite é: espere em Deus. A resposta minha para aqueles que nessa noite estão desesperados é essa: espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Que você possa se levantar nessa noite e dizer: Ele é a salvação da minha alma, a salvação da minha face, e é o meu Deus. Quando nós temos esse Deus, amados, nada pode nos impedir de vencer. Podemos parar por algum tempo, o qual Deus às vezes determina essa parada, mas jamais esquecer de Deus. Jamais esquecer das coisas que nós vivemos com Ele. Jamais esquecer que um dia Ele nos trouxe para a presença dEle. Jamais esquecer que um dia você foi levado a essa casa. Esquecer do tempo que você louvou o Senhor na casa dEle. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa noite, que o Senhor deixa para a nossa meditação nessa noite. Não sei como você passou o seu dia. Não sei como você iniciou, essa noite. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei como você tem olhado para você nessa noite. Mas eu te convido nessa noite a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu sei que nesse momento, são 6:55, seria o momento no qual nós estaríamos indo para a nossa janela. Mas hoje nessa noite eu te convido a olhar para dentro de si nessa noite. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e comece a olhar como está a tua alma nessa noite. Se de repente você olhou e disse: Senhor, minha alma está como essa do salmista. Ela está abatida. Ela está triste, ela está angustiada, ela está amargurada. Se nessa noite você olhou para si e viu que você está desta forma, o Senhor ele está te convidando a fechar os teus olhos nessa noite. Comece a lembrar dos momentos que você já esteve na presença dele. Nos momentos que você foi à casa, no momento da casa do Senhor, no momento que você esteve ao meio da multidão, no momento que você caminhou, no momento se você já passou por encontro com Deus. Lembre nesses momentos. Lembre no momento no qual Ele te encontrou, que Ele te resgatou, que Ele trouxe novamente você para Ele. Lembra? E todo momento que você for provado, todo momento que te perguntarem aonde está o teu Deus, dê essa resposta não para eles, mas para você mesmo. Eu estou esperando em Deus, porque eu sei que ainda eu o louvarei. Porque muitas das vezes nós queremos dar respostas para as pessoas, mas muitas das vezes a resposta é necessário dar para nós mesmos. Diga para você nessa noite: eu ainda o louvarei, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o único. Não importa como está o país, não importa como está tudo à tua volta em crise, creia que existe um Deus que está com você. E o que o mais importante na sua vida já aconteceu, que é a sua salvação. Que um dia Jesus morreu na cruz para hoje nós podemos estar aqui proclamando este amor a Ele. A palavra dele diz: vinde todos a mim que estão cansados e oprimidos. Ele pede que você venha trocar o teu fardo com Ele, porque o fardo dele é leve.
De repente o que você está carregando hoje, você tem olhado e tem dito, é pesado, não aguento carregar. O Senhor, Ele está de braço aberto dizendo, vem filho, vem filha, troque comigo este fardo, porque eu vou te ajudar. Porque nessa mesma palavra Ele diz que aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e venha. Muitos acham que seguir ao Senhor é necessário, que não vai ter cruz. Engano. Andar com Cristo tem cruz sim. Tem momentos difíceis sim. Mas Ele está ajudando a carregar. Eu disse algo essa semana para uma pessoa que eu disse, se você sente que está difícil com Ele, imagina sem Ele. Sem Ele será muito pior. Muito pior. Então que nessa noite você venha ficar com essa palavra. Que você venha entender o que Deus está falando no teu coração nessa noite. Se está difícil. Se você tem olhado para si mesmo e tem dito, não vou conseguir. Ou se espelhe nesse salmista. Porque apesar de tudo que ele estava vivendo, ele estava dizendo, eu ainda o louvarei. Ele está dizendo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Que você nessa noite possa dizer isso. Que você possa dizer e declarar a todo tempo que Ele é o teu Deus. Eu te convido nessa noite a estender as tuas mãos. Se você puder ir para a tua janela, vá para a tua janela. Mas se você neste momento está você com Deus e você diz, deixa eu aqui, fique. Mas vamos orar nessa noite. Vamos declarar sobre nossas ruas, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, estado, país. Essa paz que Deus traz sobre a nossa vida. Vamos orar nessa noite. Deus Pai Todo-Poderoso, exaltado e glorificado, Senhor Deus, seja o teu nome. Nessa noite, Pai, eu te apresento todos os moradores, Senhor Deus, da rua Macieira. Pai, te apresento todos os moradores do bairro Jardim Guandu, cidade Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, de todo este Brasil. Que o Senhor possa tomar a cada um nas tuas mãos. Aonde nessa noite, Pai, houver um coração triste, deprimido, que muitas das vezes tem pensado em tirar a sua própria vida. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar entrando, Senhor Deus, com o teu consolo. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer, Senhor Deus, à mente tudo aquilo que o Senhor trouxe à mente desse salmista, Pai amado, que o Senhor venha trazer à mente e ao coração dessa pessoa que nessa noite está desesperado. Todo comerciante, Senhor Deus, que tem visto, Pai, o seu comércio fechado, que nessa noite o Senhor possa aquietar esta alma, que eles possam olhar e saber que o Senhor é o Deus da salvação, que tudo isso vai passar e que ainda eles irão te louvar. Toma, Pai amado, todos aqueles que nessa noite se encontram em leitos de hospitais, em presídios, aonde quer, Senhor Deus, que tiver uma alma cativa nessa noite, que teu Espírito Santo entra, que a tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é aquele que tem a chave, que abre todas as portas. Então nessa noite eu peço, Deus amado, abre todas as portas para os teus filhos, para aqueles que estão clamando por ti nessa noite. Ensina, Senhor Deus, outra forma, Senhor Deus, de sustentar as tuas famílias, Pai. Nessa noite, Senhor Deus amado, toma a mente, toma o coração, que nós possamos olhar cada dia mais e ver que existe um Deus, que Ele é o Deus da nossa salvação e que nós ainda o louvaremos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor por este momento, por poder estar passando esse momento com vocês. Eu creio que Deus falou no coração de muitos. A bispa disse, aqueles que sentiram tocado por essa palavra, né, comente, né, deixe o seu comentário. Aqueles que precisam de oração, que nessa noite possa também estar deixando o seu pedido, que é anotado em uma folha. E você sempre vê aí no início a bispa com a folha, porque ela está orando, né, por esses pedidos, que você possa deixar
né, essa oração. Entre lá no canal da Bispa, né? Canal do YouTube é Catedral da Unção, Bispa Eva Marinho. Porque se você perdeu alguma mensagem, lá estão as outras mensagens, você pode estar revendo todos. E, amados, continue conosco, né? Todos os dias ao meio-dia com a nossa Bispa, às 18 horas. Às terça-feira tem a nossa célula, né? Estou aqui com as nossas células. E a sexta-feira com a da Luciana Jamar. E algo que o Senhor falou muito tremendo em meu coração através dessa palavra. Desanime não desiste não. Se mantenha firme e fiel. Nessa noite eu quero deixar um grande abraço para minha amiga, irmã Edmara, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Que a cada dia Ele possa estar te sustentando, como eu disse para você de manhã. Amanhã é aniversário da minha irmã também. E provavelmente eu vou estar aí mandando os parabéns para ela, né, Jane Márcia, que Deus também venha te abençoar. A partir de amanhã até maio a gente vai ficar gêmeas por um mês e pouco. Depois eu não vou falar a minha idade, né? Como diz a bispa, eu tenho 20 e alguns. Mas é isso que eu quero dizer. Agradeço ao Senhor por este momento. Eu não vou falar o nome de quem está aqui, porque eu já disse que eu não sei mexer direito, não sei. Então, depois a Ketra e a Bispa vão comentar. Amanhã, meio-dia, vai falar do nome de quem estavam aqui com a gente nesses momentos, tá? Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E creio que Deus já está entrando com providade na vida de cada um de nós, amém? Então, vamos receber a bênção apostólica nessa noite. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença doce e rica do Espírito Santo de Deus esteja e repouse sobre cada um de nós, sobre cada lar, sobre cada bairro, cidade, estado, país. Todos digam amém. Um abraço no Senhor Jesus e diga nessa noite bem forte que você espera nele e que você ainda o louvará. Um abraço, fica na paz do Senhor. Até amanhã, meio-dia. Amém?